Graça e paz a todos. Amém. Convido a todos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. E hoje é um dia especial para nós, porque de uma maneira surpreendente. Quantos aqui sabiam que o Guilherme ia chegar hoje aqui? Quantos sabiam? Thales, você sabia? Mais ou menos? Jimmy sabia mais ou menos? Ninguém sabia com certeza, né? Ok. Então, foi uma coisa que eu percebi é que meu coração está muito bom, porque ele apareceu na porta ali e eu não tive nenhuma síndrome nem nada e tal, e estou inteiro. Mas foi uma surpresa muito agradável. Ele ficou quase um ano fora, no Canadá, e retornou hoje de surpresa. Seja bem-vindo. Também queremos dar as boas-vindas ao João, né? Ao João e também a dona Márcia, que está conosco pela segunda vez. E os outros todos são nossos conhecidos. Sejam todos bem-vindos. Bem, nós estamos expondo o livro do Apocalipse, e não o livro inteiro, mas apenas os 3 primeiros capítulos. Falamos dessa revelação da pessoa de Jesus Cristo no capítulo 1, e agora, a partir do capítulo 2, começamos a falar acerca das 7 cartas que Cristo ditou e que João escreveu e encaminhou para as 7 igrejas na região da Ásia. A primeira dessas cartas foi enviada à igreja em Éfeso, e já falamos sobre a cidade e tudo mais na mensagem anterior. E o centro da nossa mensagem, na semana passada, foi que nós procuramos ver o grande elogio que Cristo fez a essa igreja, e que está registrado, esse elogio está registrado no capítulo 2, versos 2 e 3. Então vamos reler os versos 2 e 3 aí do capítulo 2. Jesus diz à igreja em Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Assim nós falamos que o elogio de Cristo foi um elogio tríplice. Ele elogia as obras da igreja, né? Essas obras tinham um aspecto devocional, como a leitura da Bíblia, a oração, os cultos públicos, e também um aspecto prático, como pregar o Evangelho, combater as doutrinas erradas e cuidar das pessoas nas suas necessidades. Em segundo lugar, vimos que a igreja tinha uma persistência, era uma igreja perseverante, né? E ela tinha que enfrentar poderosos inimigos. A cidade era um grande centro de culto ao imperador romano. Havia vários templos dedicados aos imperadores romanos. Um templo a Adriano, outro templo para Augusto, havia um outro templo para Domiciano, e talvez alguns outros templos de imperadores, mas esses 3 aí já eram demais para a cidade, né? Porque era um culto falso dedicado a esses seres humanos. Além disso, né, a igreja precisava de perseverança, porque a cidade estava cheia de pessoas que praticavam obras de magia e tinham um comportamento assim
muito ligado com o oculto, e essas coisas a gente pode ler aí em Atos 19, 18 a 19. Essa passagem de Atos é quando Paulo está em Éfeso pregando o Evangelho, e aí a mensagem do Evangelho sendo ouvida, convertendo as pessoas, levou muitos desses praticantes de obras dessa natureza, né? O verso 18 diz que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados o seu preço, achou-se que montavam a 50.000 denários. Um denário era o salário do trabalhador por um dia. Então, o valor daqueles livros equivalia a 50.000 dias de trabalho, né? Vocês que são craques aí na matemática, dividam 50.000 por 365, e aí a gente vai saber mais ou menos quantos anos de trabalho estavam envolvidos nisso aí. Tudo por causa da pregação do Evangelho, dessa convicção que o Espírito Santo traz sobre o pecador quando a mensagem de Deus é proclamada. E, em terceiro lugar, a igreja precisava ser perseverante ao máximo, porque era em Éfeso que estava localizado o templo da grande deusa Diana, chamada Mãe da Ásia, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Portanto, devia ser um templo realmente muito bonito, era todo de mármore translúcido, como o Párthenon, em Atenas, ainda parcialmente em pé. Mas, como não se zomba de Deus, esse templo de Diana foi destruído de uma maneira tão brutal que, na realidade, até hoje ninguém sabe muito bem aonde ele estava localizado. Então, apesar de ter sido uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi evaporada pela mentira que representava. E, em terceiro lugar, Jesus elogia o fato de que a igreja era ortodoxa em sua fé, ou seja, ela mantinha uma fé que era de acordo com a revelação divina. E aí nós podemos pensar que uma igreja assim, né, que recebe o elogio do Senhor tão grande e distribuído nesses aspectos, né, seria uma igreja beirando a perfeição, nós poderíamos imaginar. Mas uma coisa que deve nos chamar a atenção e que eu quero chamar a sua atenção hoje à noite é que é curioso, nós podemos fazer tudo isso, boas obras, sermos perseverantes. A terceira coisa era mesmo, só relembrar aqui rapidamente, né? Ter uma doutrina correta, sem que o nosso coração esteja realmente nessas coisas. Nós podemos fazer tudo isso apenas por costume, porque nós crescemos num ambiente onde essas coisas são feitas, então nós também fazemos porque todo mundo faz. Aqui nessa igreja certas coisas são comuns, então todo mundo canta, então eu também vou cantar, né? Mas muitas vezes nós também fazemos coisas para Deus sem estarmos realmente envolvidos, mecanicamente, né? Vamos orar, aí o cara faz aquela oração mecânica, né? Deus, nós te damos graças por isso, por aquilo e tal e tal. Ou vamos cantar um hino, aí se canta mecanicamente, sem intenção, sem prestar atenção na letra, no que está se cantando, sem que haja uma
um envolvimento emocional, né, da nossa parte, da nossa alma, do nosso espírito com aquilo que está sendo cantado. Os instrumentistas, às vezes, estão tocando aqui e o coração deles está em outro lugar, né? Estão fazendo isso mecanicamente. Então, esse era uma realidade que estava acontecendo em Éfeso. Apesar de ter um elogio rasgado da parte do Senhor, essas coisas haviam deixado de ser práticas espirituais para se tornarem práticas mecânicas, né? A gente faz porque a gente está acostumado a fazer. A vida é essa, então nós vamos seguindo, né? Então, hoje à noite nós queremos nos ocupar e finalizar essa epístola à igreja de Éfeso com as ideias finais que encontramos aqui, que são uma admoestação do Senhor e mais algumas outras coisas que vamos ver à medida que vamos avançando. Então, todas as vezes que Jesus fala, é bom a gente prestar muita atenção, porque Jesus, quando ele se apresentou a João, ele disse a João que ele era o Deus Todo-Poderoso. Ou então, em grego, o Pantocrator, né? Essa palavra é importante a gente aprender. O Pantocrator, né? O Todo-Poderoso. Então, quando o Todo-Poderoso fala, é bom você e eu prestarmos atenção no que ele está falando, porque nós realmente não vamos querer nos meter a desobedecer o que o Todo-Poderoso está falando, porque as consequências virão sobre nós, a gente goste ou não, a gente acredite ou não, né? Tenha plena convicção, tenha plena certeza de que aquilo que Deus diz na sua palavra realmente se concretiza. Se é bênção, se concretiza para o bem, se é maldição, se concretiza para o mal, isso quando proferido por Deus. Então, é até interessante que Deus, quando falou ao povo de Israel, disse ao povo de Israel: olha, presta bem atenção, eis que hoje eu proponho duas coisas diante de vocês, bênção e maldição, né? E aí Deus diz assim para o povo de Israel: escolhe a bênção, criatura, porque nós somos tão atrapalhados e tão nós cegos que muitas vezes nós escolhemos desobedecer e colhemos o fruto amargo da nossa desobediência. Essa semana eu estava em casa lá com a Simone e nós estávamos falando sobre algumas decisões que algumas pessoas têm tomado e eu disse o seguinte, eu disse: Deus é tão misericordioso que Ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Mas Deus também é tão justo que Ele vai nos obrigar a colher o que nós plantamos. Então, veja bem o que você está fazendo da sua vida, porque esse negócio de plantação é o que nós fazemos com a nossa vida, o que nós estamos plantando com a nossa vida. Então, Jesus nos diz em João 6,63, as seguintes palavras, que eu quero que vocês registrem firmemente aí na cabeça de vocês. Jesus diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, como a gente precisa abrir
os ouvidos para ouvir o que Cristo tem para dizer. E o que é que Cristo tem a dizer à igreja em Éfeso, além do elogio? Em Apocalipse capítulo 2, verso 4, ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, como eu falei, isso é algo muito comum de acontecer com todos os crentes. Nós, muitas vezes, deixamos a altura da devoção a Deus para nos acomodar confortavelmente na poltrona da mediocridade. Há um livro que eu recomendo a todos vocês que possam colocar as mãos nele, leiam, está inclusive disponível na internet, em português, de graça para baixar. É um livro escrito por um professor de História Medieval da Universidade de Oxford, chamado C.S. Lewis. E o livro tem um título muito curioso, chama a nossa atenção. O livro se chama Cartas do Inferno. E nessas cartas, então é um livro composto de várias cartas. E as cartas têm origem no inferno e são escritas por um demônio maior e mais graduado, que em português os tradutores traduziram pelo nome de morcegão. Então, o morcegão escreve essas cartas para o seu sobrinho, que é um demônio menos graduado, que está sobre a terra, e que é chamado Cupim. E nessas cartas, o morcegão ensina o Cupim como ajudar a transformar a vida de uma pessoa cristã, dedicada a Deus, numa vida medíocre, numa vida confortável. Diz, não leva o cara muito para um lado, porque ele pode se assustar, ficar com medo e aí querer realmente se pegar com Deus. E também não deixa o cara ir muito para se apegar com Deus. Deixa ele mais ou menos no meio do caminho, onde ele possa se sentar e se sentir confortável. Com uma vida medíocre, ele olha para o lado, olha para o outro, todo mundo vive mais ou menos aquele mesmo tipo de vida, então para que eu vou me empenhar mais do que os outros? Então essa é a grande situação que muitas vezes nós nos encontramos. De fato, eu diria que a maioria de nós está completamente viciada em coisas medíocres. O que a gente assiste na televisão, os livros que a gente lê, as conversas que a gente tem, os papos que a gente tem com as pessoas quando a gente sai, é tudo muito medíocre. Não tem nada profundo, não tem nada para nos fazer pensar, para realmente nos fazer refletir em sermos melhores, mas em ficarmos acomodados aí onde nós mais ou menos já estamos situados. Então, Jesus já havia advertido os seus discípulos, antes ainda de morrer, dizendo a eles o seguinte, que no final dos últimos dias, Mateus 24, 12, vamos lá, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não de todos, mas de quase todos. Porque é tanta maldade que vai haver no mundo, tanta maldade que há no mundo hoje em dia, como a gente pode ver, que o amor dos crentes também vai se esfriando. Porque a gente começa a pensar, a primeira coisa que o diabo põe na cabeça da gente é que não vale a pena. Não vale a pena você se empenhar. Não vale a pena você se esforçar. Não vale a pena você vir ao culto. Não vale a pena você ir na reunião de oração. Sabe, poucas pessoas frequentam igrejas hoje em dia. Não
essas igrejas assim como a nossa, né? Porque tem igrejas que estão super abarrotadas, lotadas de gente, né? Por causa do que está sendo pregado, né? Mas onde se prega a verdadeira palavra de Deus, não há uma grande afluência. As pessoas não querem ouvir o que Deus tem para dizer, elas querem ouvir o que elas gostariam de ouvir, né? Então, o pregador, pregue para nós alguma coisa que nós gostaríamos de ouvir. Então, eu poderia chegar aqui e dizer para todos vocês que Deus tem um milagre para você, guardado para você. Essa esperança que você tem em Deus de alguma coisa grande para acontecer na sua vida, vai acontecer até o último dia do mês de agosto. Você pode esperar. Então, as pessoas vão a essas igrejas para ouvir coisas assim. Não são agradáveis? Quem não gostaria de ouvir coisas? Eu gostaria de ouvir coisas assim. Eu gostaria que alguém viesse bater na minha porta e dissesse assim: olha, eu fui mandado por Deus para dizer para você que o que você está esperando vai chegar até o dia 31 de agosto. Eu gostaria, né? Agora, se isso acontecesse de fato, né, eu perguntaria para a pessoa assim: por que Deus não falou diretamente comigo, teve que mandar você para me dar esse recado, né? Porque o Senhor fala conosco através da sua palavra, Ele dá convicção ao nosso coração, etc. e etc. Né? Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso, porque fomos advertidos, o amor das pessoas vai esfriar por causa da multiplicação da iniquidade. E é tanta iniquidade nesse país hoje, tanta mentira, só para vocês terem uma ideia, há algumas semanas atrás, o candidato hoje falecido Eduardo Campos foi a uma igreja pentecostal, neopentecostal, não sei, na região da Grande Recife. E ali, durante o culto, uma das cantoras que estavam cantando lá na frente se aproximou dele, colocou uma mão na cabeça dele, outra mão no peito dele e falou algumas palavras para ele que ninguém sabe exatamente o que ela falou, né? E um sujeito que estava um pouco mais longe fotografou essa cena. A mulher lá com a mão na cabeça dele, a mão no peito dele e tal. E aí, depois da morte do Eduardo Campos, o cara colocou isso na internet, dizendo que havia tido uma profecia, né, que havia profetizado a morte do Eduardo Campos, que foi essa mulher que se aproximou dele, falou isso e tal, e tal, e tal. Então, isso correu na internet, muita gente replicou isso daí, sem confirmar, sem nada e tal, e isso foi há 3 dias atrás. Hoje já saiu notícia de que tudo isso foi uma armação, foi uma conversa e tal. Então, se dentro da própria igreja, chamada evangélica, nós temos canalhas como esse indivíduo que tirou essa fotografia e inventou essa mentira, imagine o que não acontece lá fora. Se dentro da própria igreja nós estamos em condições assim. Então, voltando aqui aos Efésios, apesar das tremendas lutas que tinham que enfrentar, ainda assim o coração daqueles irmãos havia esfriado. Que amor aquele povo havia abandonado? Será porque o texto não é claro, né? Será que era o amor pelo Senhor? Será que era o amor pelos irmãos? Será que era o amor pelas almas perdidas? O texto não nos diz com absoluta precisão, mas talvez a analogia do Antigo Testamento que nós lemos em Ezequiel capítulo 16 poderá nos ajudar
a encontrar uma resposta. Ali, pela leitura que nós fizemos, Deus está descrevendo como ele encontrou o povo de Israel. Como uma criança que nasceu e foi rejeitada, né? E foi jogada no meio do mato, sem cuidado, sem nada. E o Senhor, então, passou, viu aquela criança e falou assim: ainda que você está aí na pior, você vai viver, vive, né? Mesmo que você não teve cuidados neonatais aí, que precisava ter tido, vive. E aí ela viveu, ela cresceu, né? E quando o Senhor a viu novamente, já estava com 13 para 14 anos, que era a época que as mocinhas casavam naquela época, então ela já estava na época de amor, de ser amada. E Deus, então, a cobriu com o seu manto, entrou numa aliança com ela e a desposou, né, como sua esposa. E assim foi. Só que ela era uma mulher muito rebelde, né? O povo de Israel, a cidade de Jerusalém, era muito rebelde. Gostava mesmo era de uma baixaria. Gostava mesmo era de uma idolatria, de ídolos, de fazer coisas com as próprias mãos, e de se curvar diante desses ídolos e adorá-los e tal e tal. Por isso que o versículo 20 termina com aquela pergunta, quando Deus pergunta à cidade de Jerusalém, ao povo de Israel, dizendo assim: não é grande a tua prostituição? Porque como ela estava comprometida com Deus, todos esses relacionamentos com outras divindades eram vistos como prostituição. E a igreja de Cristo, a igreja do Novo Testamento, é conhecida por uma imagem, uma figura também, aonde se diz de que nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, né? De fato, quando estivermos no céu, a Bíblia diz que participaremos então das bodas ou do casamento do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, com a sua noiva, que é a igreja de Cristo, né? Então, a nossa obrigação, que foi algo que Israel ignorou, porque Deus falou para eles: olha, eu escolhi o capítulo 16 para a gente ler e pedir para o João dispensar as crianças antes, porque o texto é pesado, vocês vão de concordar que o texto é pesado. Mas ele vai ficando mais pesado à medida que nós avançamos no capítulo 17, 18, 19 e especialmente no capítulo 20. Capítulo 20 deveria ter uma tarja lá, proibida a leitura para menores de 18 anos, porque Deus fala com todas as letras, né, a prostituição que Israel cometeu e tal. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que o nosso coração também não seja seduzido. Aliás, Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 12:30 o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, você vai amar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, o tempo todo. É isso que esse versículo está dizendo. Você não vai ter tempo para amar nenhuma outra divindade, nada. Você vai amar a Deus. E se você amar a Deus dessa maneira, você será ricamente recompensado pelo próprio Deus, que vai retornar esse amor para você. Então, como eu falei, no Novo Testamento, a igreja é chamada noiva de Cristo. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 11,
versos 2 e 3, ele diz assim, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Né? Então, quer me parecer que foi exatamente isso que aconteceu com a igreja em Éfeso, daí a repreensão do Senhor: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Né? O amor deles havia se esfriado. Então, esse primeiro amor, o que é esse primeiro amor? Esse primeiro amor é aquele amor que surge no momento em que nós encontramos com Cristo e somos recebidos, abraçados por Ele, temos os nossos pecados perdoados, somos adotados na família de Deus, somos inteirados de inúmeras bênçãos e coisas boas que vêm sobre nós, porque Ele nos ama, e nós temos essa tendência de retornar esse amor até ir esfriando. Mas o amor de Cristo permanece o mesmo. E é isso que nós precisamos começar a entender aqui. Hebreus 13, verso 5, letra B, Jesus diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, você está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, está passando por uma enfermidade, está passando por dor, né? E talvez você está se sentindo sozinho, abandonado, aonde está Deus, né? E a promessa dele é que aprenda a não olhar para as circunstâncias, mas aprenda a olhar para mim, para Deus, né? Nós até temos um corinho aqui que nós fazemos há algum tempo que não cantamos, mas poderíamos cantar em breve, que diz: não olho as circunstâncias, não, 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 eu olho o seu amor, não me guio por vista, né? Eu não vou pelo que eu estou vendo, eu vou por aquilo que eu sei, e o que eu sei é que Deus me ama, o que eu sei é que Cristo me ama. Então, pode ter certeza que Jesus se entristece quando o seu amor não é correspondido, né? E sendo Ele, como nós falamos, o Pantocrator, o Deus Todo-Poderoso, é bom avaliarmos muito bem, né, nossa condição diante dEle. O amor do Senhor deve ser sempre a primeira marca da verdadeira igreja. Nenhuma igreja pode estar viva se não tiver amor pelo Senhor Jesus Cristo. Com isso nós queremos dizer que Jesus precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida, na sua vida. Ele precisa ocupar o centro da nossa vida. A nossa vida tem que girar ao redor de Cristo. A nossa pergunta sempre tem que ser: o que é que Jesus espera de mim diante dessa situação? Essa tem que ser a nossa pergunta. Então, esse é o motivo principal, porque eu insisto aqui, milhares de vezes, já falei isso, vou falar de novo, em tudo, né, que fazemos, que a fé cristã não se trata de uma série de rotinas. Hoje é domingo, eu preciso ir à escola dominical. Hoje é domingo, à noite, eu preciso ir ao culto. Essas coisas são rotineiras. Pessoas vão à igreja
muitas vezes como uma rotina, como uma obrigação, e saem dizendo, cumpri a minha obrigação, agora Deus vê se não me enche a paciência, porque eu tenho a minha vida para tocar. Mas nós já falamos que a verdadeira fé cristã é uma fé que está baseada em um relacionamento. Um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo, por meio do Espírito Santo. O amor de Jesus pela igreja deve ser igual ao amor da igreja por Jesus, ou seja, um amor imortal, um amor que vai durar por toda a eternidade, né? Sem o amor eterno, a igreja está liquidada. Paulo disse o seguinte, quando ele escreveu, curiosamente, aos Efésios. Na sua epístola aos Efésios, ele diz assim, a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem pessoas que amam com sinceridade e tem pessoas que pretendem, que fingem que amam o Senhor, né? Mas não amam com sinceridade. Então Paulo diz, olha, que a graça de Deus seja com os que amam o Senhor com sinceridade. Então, à medida que eu vou avançando aqui, você tem que ir pensando como é que eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor sinceramente, o meu amor por Ele é eterno, essas coisas todas devem ser parte da sua forma de pensar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, você sente que vir à igreja é algo pesado, ou algo enfadonho, ou algo sem graça, né? Sabe por que você sente assim? Porque falta amor no seu coração. Tudo que é feito sem amor é tedioso. Tudo que é feito sem amor é tedioso. Se a pessoa trabalha lá no salão de cabeleireiro, né? E se ela não gostar do que ela faz ali, é um tédio lascado. E tem dias, a Rosa pode confirmar isso, tem dias que ela se sente entediada, porque ela não está realmente feliz no que ela está fazendo ali. Agora, como ela escolheu isso como profissão, a maior parte dos dias, eu imagino, ela deve se sentir feliz com o que faz. A escolha que ela fez, foi o treinamento que ela teve, etc. e tal. Mas nem todo dia a gente se sente assim, né? Eu posso falar para vocês também que eu, como pastor, procuro sempre me sentir motivado, animado e tal, até porque eu tenho que motivar e animar todos vocês. Mas tem dias que eu preciso ser motivado, eu preciso ser animado, né? Tem dias que alguém precisa me procurar para dizer, e aí, como é que você está? Né? Eu estou bem, ou eu não estou legal. Por que você não está legal? Por causa disso, daquilo e tal. Tem dias que eu também passo por desânimo, né? Não entro em depressão, mas passo por problemas e dificuldades como todos vocês passam. Mas eu quero mostrar para vocês uma situação na Bíblia, que é a situação vivida por Jacó. Jacó enganou o seu irmão Esaú e ele teve que fugir. E aí ele foi morar com uns parentes lá do pai dele, e um irmão do pai dele, né? Chamado Labão, né? E Labão era um embrulhão. Então Labão enrolou Jacó tudo que pôde. Como Jacó enganou o seu irmão, então Labão também enganou Jacó tudo que pôde, né? Então é uma coisa assim, a gente vê que o mal que você faz volta na sua cabeça com certeza. Então, Jacó estava lá com Labão e aí ele botou um olho assim em cima de uma filha de Labão, que era uma menina bonitinha,
agradável e tal, chamada Raquel, e aí ele falou para Labão, olha, quanto tempo eu preciso trabalhar para você para eu poder casar com Raquel? Aí Labão falou para ele assim, 7 anos. Você trabalha para mim 7 anos sem salário, e aí no fim dos 7 anos você pode casar com Raquel. E aí ele trabalhou os 7 anos, e quando chegou na hora do casamento, em vez de Raquel, Labão deu a ele a filha mais velha, chamada Lia, por quem Jacó não tinha nenhuma afeição. E aí ele falou, não foi isso que nós combinamos, mas aqui é o seguinte, nós não podemos entregar a filha mais nova para casar antes que a filha mais velha case. Então você tem que casar com a filha mais velha primeiro. E aí a Bíblia nos diz essas palavras, porque aconteceu o seguinte, então o que eu preciso fazer para casar realmente com Raquel? Tem que trabalhar mais 7 anos. E aí veja o que a Bíblia diz assim, Gênesis 29, 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Certo? Então, quando a gente ama o Senhor, essas coisas todas que nós falamos aqui são prazerosas. A gente tem prazer em fazer, prazer em encontrar com os irmãos. Mesmo na hora da dificuldade, hoje eu fui visitar a dona Déia, que está internada, né? Para mim foi uma alegria ter estado ali, mesmo sabendo do estado dela, mas está melhor do que estava ontem, quando foi internada. E é um privilégio, né, que a gente tem de poder visitar, ler a Bíblia, orar com alguém, etc. E nós muitas vezes encaramos isso como um fardo. Comece a encarar isso como isso é na realidade, falta de amor. Então, para terminar aqui, Jesus dá uma última instrução, e nessa instrução 3 mandamentos para a gente encerrar. Apocalipse 2:5 diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, que representa a igreja, caso não te arrependas. Então, aqui nós temos 3 mandamentos do Senhor. O primeiro, acho que pode projetar aí, lembra-te. Isso é, lembre-se da sua condição anterior. Veja bem aonde você tropeçou. Onde foi que você começou a se desviar do caminho certo? Quando nós podemos olhar para trás para vermos aonde é que nós desviamos, então começa a segunda parte, que é o arrepende-te, né? Muda o slide para arrepende-te aí. E o arrependimento é representado por uma palavra grega que significa mudança de direção, metanoia, né? E é a isso que Jesus está nos chamando. Se estamos indo na direção errada, atraídos pela lascívia e pelos desejos impuros, pelo materialismo ou pelas mentiras dos falsos ensinamentos, nós precisamos imediatamente parar, dar meia volta, metanoia, e retornar para o caminho estreito que conduz para a vida eterna. Não adianta você querer andar no caminho largo, porque o caminho largo conduz para a perdição. Grande é a porta, largo o caminho que conduz para a perdição. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. Então, a advertência de Jesus tem uma advertência e uma promessa. A advertência é, se não venho a ti e moverei... desculpe. Aí
a terceira parte é volta, né? Mostra aí o volta. Então, como o nosso Deus é compassivo, Ele sempre nos possibilita a oportunidade de voltar sempre que nós nos arrependemos. Então, que nós não sejamos negligentes com a graça que nos é oferecida. Tudo isso deve ser fruto do nosso amor pelo Senhor. É o amor que dá significado a tudo o que nós fazemos. Então, uma advertência, Jesus diz, se você não fizer isso, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso foi escrito próximo do ano 100, né? E o que nós sabemos é que a igreja em Éfeso ouviu a mensagem do Senhor, se arrependeu e voltou. E há um testemunho do 2º século, escrito por um homem chamado Inácio de Antioquia, que era bispo na cidade de Antioquia. Ele escreveu dando um testemunho de que a igreja em Éfeso era uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que dava um bom testemunho do Senhor. Então, essa carta escrita no Apocalipse rendeu 100 anos, né, de dedicação a Jesus Cristo. E então, no verso 7, Jesus, que é a promessa final, né, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Comer da árvore da vida é apenas uma expressão figurada, metafórica, para a vida eterna. Quem come da árvore da vida vive eternamente, né? Então, eu quero deixar isso claramente com vocês, que a vida eterna não é uma coisa futura, não é algo que nós temos que esperar morrer para experimentar. A vida eterna pode começar para você e para mim aqui e agora, hoje à noite. Veja o que Jesus diz em João 17:3. E a vida eterna é esta. No tempo presente, esta. Não diz assim, a vida eterna será esta. A vida eterna é esta. Que é o quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é uma vida pautada em relacionamento e não em rotinas. Certo? Então, quando você vem para cá, você vem para se relacionar. Você não vem para cumprir uma rotina. Normalmente, agora eu parei de fazer isso, mas até um tempo atrás eu costumava sempre no começo do culto perguntar à igreja, vamos ver quantos lembram da resposta ainda. Por que é que nós estamos aqui? Porque nós amamos a Deus. É por isso que nós estamos aqui. Nós viemos aqui porque amamos a Deus. Não viemos aqui para agradar o Alex, não viemos aqui para cumprir nenhuma rotina, não viemos aqui para bater cartão, entendeu? Viemos aqui porque amamos o Senhor. E é assim que tem que ser com toda a nossa vida. Então, eu imagino que não existe nada mais propício para a noite de hoje, diante dessa mensagem, do que, como Deus controla todas essas coisas, né? Isso foi, colocado fortemente sobre o meu coração durante essa tarde. Não existe nada mais apropriado ao ouvirmos essa mensagem do que partirmos para a celebração da ceia do Senhor. Eu comecei a pregar essas mensagens, houve 2 semanas de interrupção, e eu não sabia o dia que eu ia pregar essa mensagem, e muito menos
domingo passado, tive que perguntar para a Vera se a ceia ia ser esse domingo ou não, né? Eu realmente não sabia. Mas hoje, quando me dei conta, preparando a mensagem, finalizando a mesma, é o dia apropriado para a gente celebrar a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor, nós temos que aprender a enxergar. Eu vou falar algumas coisas daqui, depois eu vou descer para lá. Eu normalmente desço para lá, mas eu vou falar daqui mesmo. A ceia do Senhor, nós temos que aprender a enxergar para além dos elementos. Nós temos pão e nós temos um cálice. E esse pão e esse cálice, eles representam alguma coisa. O pão representa o corpo de Cristo, que foi traspassado por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. E o cálice representa o sangue de Cristo, que foi derramado para que nossos pecados pudessem ser perdoados. Então, quando Paulo orienta a igreja em Corinto acerca de como ela deve se preparar para participar da ceia, ele diz as seguintes palavras: cada um analise a sua própria vida diante de Deus, e aí eu vou dizer para você, analise o seu nível de amor diante do Senhor, se você está fazendo as coisas mecanicamente ou se você está fazendo as coisas por amor. Cada um julgue a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não temos a necessidade de sermos julgados por Deus. E nós mesmos já caímos na real e já entendemos que estamos errados, e a palavra é bem clara. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não importa o que você fez. Você está pensando aí, você não sabe o que eu aprontei quando eu fiquei esse ano lá no Canadá, né? Eu não sei realmente o que você aprontou, né? Mas pouco importa, porque Deus está pronto para te perdoar, né? Porque também você não sabe o que eu aprontei esse ano que eu fiquei aqui no Brasil e a gente não se viu, né? Também pouco importa, porque Deus está pronto para me perdoar, Deus está pronto para perdoar você, né? Até mesmo você, João, que veio hoje aqui pela primeira vez, Deus está pronto para te perdoar, né? Porque Ele nos ama, e Deus nos ama de maneira irrestrita, sem condições. Ele não diz, primeiro você vai dar um jeito na sua vida aí, cara, depois você volta aqui. Não, Deus diz, não, venha como você está. Mas eu não estou com roupa apropriada, eu não tomei banho, eu estou meio cheiroso e tal. Não tem problema, Deus, venha como você está, né? Então, é assim que Deus quer nos receber. Por quê? Porque Ele nos ama. Agora eu quero deixar com vocês um último versículo, eu quero que você passe aí até chegar em 1 João 4,19, que é o segredo de tudo. Como é que nós podemos amar a Deus? Olha o segredo aí. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, toda vez que eu me deparo com essa mesa, e a gente repete isso periodicamente, com esse propósito, para nos lembrar periodicamente do grande amor que Cristo teve por nós. Porque Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue, não por alguma coisa que Ele tivesse feito, mas por causa dos nossos pecados. Então a Bíblia diz assim, em Romanos 5,8, que não está aí, mas diz assim, podem confiar que a citação que eu vou fazer é correta. Diz assim, Deus prova
o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não disse, vai lá, dá um jeito na sua vida e depois volta. Ele diz, não, vem pecador, vem como você está, porque eu quero perdoar pecadores. Jesus Cristo disse, olha, os sãos não precisam de médico. Quem está sadio não precisa de médico. Agora, quem está com o pé inchado, né, Juninho? Precisa de médico. Quem está com o coração remendado, igual o meu, precisa de médico. Né? Quem tirou um tumor de 5 centímetros do intestino delgado recentemente, a tia do Thales, precisa de médico. A gente que está bem de saúde não precisa de médico. Está bem, não precisa de médico. Agora, se você tem... Jesus diz, ó, eu não vim para todo mundo, eu vim só para quem está doente. Vocês não estão doentes? Vocês acham que não estão doentes? Vocês não precisam de mim. Agora, aqueles que estão doentes, foi para esses que eu vim. Ele veio para mim e para você, porque eu tenho certeza que ninguém aqui é inocente ou ingênuo a ponto de pensar, pô, eu não tenho feito nada muito errado, né? Porque nós vivemos fazendo coisas erradas. Então, o meu convite é que nos aproximemos da mesa do Senhor. A mesa, como eu falei, é do Senhor. A mesa não é da Igreja Presbiteriana Boas Novas. É o Senhor que está nos convidando a participar dessa mesa, mas devemos fazê-lo com cuidado, julgando a nós mesmos, confessando os nossos pecados, acertando a nossa situação com Deus e aí participando do pão e do cálice. Né? É assim que nós devemos proceder.